Depois eu vou compartilhar, eu posso até compartilhar agora. Deixa eu ver aqui, deixa eu só colocar numa... deixa eu achar aqui. Não sei se está aparecendo para vocês aí o virtual. Se alguém me confirma aí, por favor. Sim? Está sim. Tá. Então aqui, basicamente tem esse material 1, tá, que a gente deve iniciar a trabalhar hoje, se avançar, se a gente conseguir avançar, a gente já entra no material 2. Mas aqui, além da ementa, tá, que é básica da escola lá, a gente tem esse e-book sobre... esse e-book ele vai contemplar, tá, que ele está disponível de forma virtual, basicamente todo o conteúdo e um pouco mais, tá, da disciplina de custos, e esse artigo também, que ele acaba resumindo alguns itens, né? Então, se tiverem alguma... Deixa eu só permitir aqui, ó. Se tiverem alguma dúvida sobre a pesquisa sobre o trabalho, alguma coisa, que vocês podem se basear por aqui, tá? Que aqui a gente tem praticamente todo o conteúdo que a gente vai estar trabalhando. No material disponível aqui nos tópicos, por exemplo, esse material 1 da aula de hoje, ó, eu abri para vocês, eu até vou deixar ele aberto aqui que a gente vai trabalhar depois, tá? A gente vai ter um resumo, tá? Que vocês vão poder se basear para estar realizando depois essas atividades aqui. Então, se depois eu vou somando pontos, tá? Para a nota final, tem uma parte lá, depois a gente vai conversar sobre essas formas de avaliação, onde vocês vão estar respondendo aqui essas questões e depois vão estar recebendo esse feedback aí de forma imediata, tá? Como que vocês foram aí na realização dessa atividade. Eu acho que é comum, vocês já devem ter trabalhado aí também nas disciplinas, nas outras disciplinas, a utilização do Google Formulário lá, bem tranquilo para vocês? Sim? Ok. Então, basicamente é isso. A gente vai ter o nosso encontro, vai ter essas atividades. Além disso, as avaliações, eu vou estar postando também lá um cronograma, eu vou estar definindo agora as datas já da avaliação, tá? Eu devo postar lá para vocês acompanharem, já se programarem, né? Então, nós vamos ter aí 2 avaliações, tá? E mais um trabalho, tá? Além dessas outras atividades que vocês vão fazendo aí, os exercícios que eu chamo de verificação, de acompanhamento aí do conteúdo logo após cada encontro, tá? Ele fica disponível, vocês respondem e na próxima aula a gente vem e faz uma correção, revisão desse conteúdo que a gente viu, tá? É bem tranquilo, não tem mistério, e eu não cobro nada além daquilo que a gente viu aqui no encontro, tá? Como é uma disciplina e um curso EAD, tá? Então vai muito também da dedicação individual de cada um, tá? Então tem que ter esse aprofundamento e vocês têm o contato ali no grupo, né, da disciplina. Então eu fico à disposição. Tiverem alguma dúvida relacionado ao acesso ao material, ao conteúdo, vocês podem mandar. Quem já fez a disciplina comigo sabe, pode mandar lá que eu vou responder, tá? Tá lendo 2 horas da manhã e teve uma dúvida, manda lá, vai ficar registrado para mim e assim que possível eu vou estar retornando para vocês, tá? Não vai ser às 2 da manhã, mas assim que eu conseguir ver a mensagem, que 2 da manhã eu vou estar dormindo, mas assim que eu conseguir ver, eu vou estar respondendo para vocês, tá? Mas não fiquem com essas dúvidas para vocês, com essas preocupações, tá chateado com alguma coisa, manda mensagem lá, eu sou bem tranquilo, tá? Eu só tenho essa cara de brabo assim, mas não, eu volta e meia eu vou estar brincando aqui e ali com vocês, tá? E o importante é a gente ter essa troca, tá? Então já trabalho essa disciplina praticamente aí há uns
sei lá, mais de 10 anos com certeza, tá? Então a gente vem estudando, sempre tem algum conceito ou outro que a gente acaba captando, né? Sou um eterno estudante, acredito nisso, que a gente tem aqui, vai estar sempre buscando novas coisas, né? Então, novos conceitos para a gente estar colocando em prática e acho que eu gosto bastante disso, né? Tá? Então, podem ter certeza que se tiverem alguma dúvida, alguma questão, se eu não souber responder de imediato, eu vou estar buscando para vocês até, porque aí vai ser uma vontade minha também de buscar aquele conhecimento. Talvez vocês ouviram falar alguma coisa ou querem entender um pouco mais, tragam essas dúvidas, compartilhem aqui dentro do grupo, porque essa troca é legal, a gente acaba crescendo juntos aí com essa formação, compartilhação aí desse conhecimento, tá? Então, mas volta a falar, né? Ainda não inventaram uma máquina assim que a gente pega o conteúdo, abre uma tampa e pá, coloca na cabeça da pessoa, né? Então a gente tem que buscar isso junto, né? Não acredito também que eu não sou o dono da verdade, tá? Eu gostaria que os nossos encontros aqui, tá? Esse espaço curto que a gente tem aqui, eu tento passar o máximo. Às vezes eu falo até demais, tá? Mas peguem e me façam provocações para mim também, tá? Questionamentos. Não entendeu, já pergunta na hora, vê para a gente sanar essas dúvidas o quanto antes para vocês conseguirem acompanhar, ah, acompanhar e tirar o maior proveito da disciplina, tá? Então, podem interromper sem problema nenhum, tá? Nossa, quando eu estiver falando ali, bem tranquilo para a gente facilitar o entendimento. Às vezes o pessoal pode ficar encabulado de perguntar, mas isso aqui eu não vou perguntar porque isso deve ser óbvio, não sei o quê, mas o óbvio às vezes tem que ser dito, tá? O óbvio de um não é o óbvio de outro. Então a gente tem que estar questionando e perguntando para a gente conseguir entender. Essa é a hora, né? Tá? Esse é o momento que a gente tem, lógico. Depois vocês podem mandar esse negócio aqui, uma mensagem lá que a gente vai estar respondendo e tentar sanar essas dúvidas que vocês tiverem, tá? Mas esse momento é legal que a gente está todo o grupo reunido aqui, né? A gente consegue surgir bastante dúvidas aí, e a gente tentar responder elas, né? Se tiver alguma que a gente não conseguir responder agora, na próxima aula, com certeza a gente vai estar trazendo isso de novo, né? O importante é a gente terminar a disciplina, a gente pegar esses conceitos básicos, né? O que a gente vai trabalhar, então? A gente vai entender um pouquinho o que é essa questão de custos, né? Então, poxa, que bicho de 7 cabeças é esse tal de custo, né? Então, a gente vai ver alguns conceitos básicos principais, né, para iniciar o entendimento da disciplina. E antes disso, a gente vai fazer tipo uma revisão também, no momento que esses conceitos forem aparecendo, o que significa, o que é o resultado da empresa, né? Como que se forma o lucro da empresa. Então, daquelas outras disciplinas aí que vocês tiveram aí ao longo da disciplina de contabilidade, de administração, tá, ao longo da caminhada de economia. Então, a gente vai estar fazendo uma retomada aí sobre isso para entender, né? O que um afeta o outro. A partir daí, a gente vai trabalhar com o que também? Com os sistemas de custeio, tá? Então, basicamente, dois a gente vai ver, tá? Que são os principais, que a gente tem o absorção e o variável, tá? Então, a gente vai entender o que é cada um deles. Depois, a gente vai chegar a realizar uma análise preço, volume e lucro, né? Que a gente chama assim, mas nada mais é do que a gente vai entender como que se dá a formação de um preço de venda, né? Ideal, a partir das informações de custo que a gente tem, tá? Então, como que se forma esse preço, né? O empresário tira da cabeça o preço, tá, mas ele parte de alguma coisa, né? Então, a gente vai entender um pouquinho disso, né? E a gente vai trabalhar essa questão de
análise de ponto de equilíbrio também. O que seria o ponto de equilíbrio, né? Então a gente vai chegar e vai conseguir verificar, por exemplo, quanto que a empresa precisa vender para ela começar a ter lucro. Tá? Então a gente vai estar abordando esses conceitos, né? Então, ao final da disciplina, além desses conhecimentos acerca do que é um custo, do que é uma despesa, então a gente vai ver que tem diferença entre custo e despesa. Por vezes a gente acaba usando, né, esses conceitos no dia a dia como a mesma coisa, mas a gente vai entender que tem uma diferenciação. Cada sistema vai utilizar essa gestão desses valores para um fim específico, né? E até a gente chegar nessa questão de formação de preço de venda aí e análise de ponto de equilíbrio. Basicamente é isso que a gente vai estar vendo na disciplina, e também a gente entra na questão da depreciação, também que eu gosto de abordar bastante e é muito importante nessa disciplina de custo e despesa, né? Alguém já ouviu falar sobre depreciação, hein? Tem que ligar o microfone quem quiser falar aí. Alguém pode falar aí, depreciação, o que que... Quem trocou de celular recentemente? Quem trocou de celular aí sei lá, esse ano passado? Eu É, já ouvi falar sobre depreciação e também troquei de telefone. por que trocou de telefone? Não suportava mais o que eu precisava. A tecnologia ficou obsoleta para aquilo que tu precisa, né? Precisava de um outro celular para comportar aquela necessidade que tu tinha, né? Então, aquela tecnologia, e a depreciação vem ser exatamente isso que a gente vai ver, né? Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, uma televisão preto e branco, uma tecnologia que, ninguém quer olhar televisão preto e branco mais, né? Então ela ficou uma tecnologia velha, a gente chama obsoletismo, né? Obsoleto, e a gente acaba comprando uma televisão nova. Essa perda do valor ao longo do tempo, certo? Por exemplo, um celular, vamos dizer que um celular aí vai durar uns 3 anos no máximo, né? Então, se a gente pegar o preço do celular e dividir por 3 anos, tá? Que vai dar 36 meses, então cada mês vai depreciar X valor daquele celular ao longo do tempo. Então, isso vai ser a depreciação. Então, vai ser o desgaste de um bem, por exemplo, por ação do tempo, por uso ou por obsoletismo, por essa tecnologia, né, não ser mais útil para a nossa atividade daqui a um tempo, né? Então a gente acaba considerando isso. O fogão, por exemplo. Quem faz bolo aí para vender? Ou alguma dessas coisas aí que usa o forno? Alguém faz aí? Às vezes o pessoal costuma fazer uma coisa em casa. Então, o cara vai cozinhar lá no fogão, vai usar o forno, certo? Então, esse desgaste do forno que a gente utiliza, a gente vai considerar, porque o forno ele vai chegar uma hora, se tu usar muito a panela, né? Se a gente usa muito ela, depois a gente tem que comprar uma panela nova. Então, esses equipamentos, as máquinas e os equipamentos, né, os veículos, então a gente vai entender um pouquinho sobre depreciação mais adiante, mas eu já queria fazer uma provocação aí com relação a isso, né, que é esse desgaste com o passar do tempo. Certo? Deu para entender um pouquinho aí sobre o que a gente vai estar estudando nessa disciplina, então. Bueno, deixa eu ver aqui, quem mais chegou aqui, deixa eu ver. Nossa,
Miller, Thalia Simone. Aqui. A Stephanie. A Simone, ok. Deixa eu salvar aqui. E agora deixa eu projetar, então, o nosso encontro de hoje. Eu vou abrir o PDF mesmo, fica melhor. Aí vocês já vão acompanhando. Esse material ele já está disponível lá no AVA, tá? Aqui. Tá aparecendo legal para vocês? Dá para enxergar bem aí? Não sei onde vocês estão acessando, né? Sim. Às vezes, só se no celular ali, talvez pode ficar mais pequeno, Para mas mim tá ele sempre aparecendo bem. tá. Vai aparecer assim, material 1, depois o 2, o 3, e assim eu vou postando o conteúdo para vocês, tá? Então, da onde que surgiu essa história de custos, né? Então, isso basicamente veio, né, a partir da Revolução Industrial, tá? Então, se começou a ter métodos novos, e aí talvez você já tenha escutado alguma coisa em outras disciplinas aí mais relacionados à administração, né, sobre a Revolução Industrial, aquela história do filme lá dos tempos e movimentos, né, da produção em massa, né? Então, esses novos métodos, então, fez com que a gestão dos materiais envolvidos nesses processos evoluísse também, né? Então, como que essa evolução, essa grande produção que teve naquele período, né? Então, a produção em massa foi onde eles começaram a criar as linhas de produção, então, produzir aquelas grandes quantidades, utilizando máquinas, né? Por isso o termo Revolução Industrial, tá? Então, a gente poderia aprofundar aí, mas aí é fruto de uma outra disciplina aí, que se vocês não viram, vocês provavelmente vão ver, tá? A administração. Então, com essa produção em massa, é como a gente, né? Quando a gente tem muitas atividades para controlar ao mesmo tempo, a gente precisa, vou ter que usar um computador aqui, vou ter que usar um software, uma ferramenta para conseguir me auxiliar, né? E nessa produção, também isso se fez necessário, né? Então, para que se tivesse aquele controle do estoque daquilo que era produzido, né? Então, pense em um monte de matéria-prima sendo consumida, né? O estoque dessa matéria-prima. Quando isso ia para o produto, como que a gente sabe quanto de cada matéria-prima foi para cada produto produzido, né? Então, isso fez com que esse estudo relacionado ao custo ele tivesse uma ampliação bem significativa naquele período, né? Depois, essa gestão de custos também passou a auxiliar o quê? A identificar e avaliar o resultado da empresa. Então, passou daquele controle da produção para a observação do resultado. Então, começou já o processo das metas, né, de implantação, de acompanhamento a partir de metas, e essa gestão de custos veio para fazer com que esse acompanhamento fosse mais correto. Acompanhamento em que sentido? Eu fabrico 3 produtos, o A, B e o C. Quanto de cada produto está consumindo determinada matéria-prima, né? Então, ao final de uma produção, quanto que o produto A consumiu da matéria-prima X e Y, quanto do produto B consumiu dessa mesma matéria-prima. Teve a matéria-prima T, que foi consumida somente pelo produto C. Então, algo nesse sentido, né? Então, se a gente pegar aqui e equacionar isso como uma receita de 2 bolos diferentes, né? Então, se eu pegar aqui o bolo de fubá e o bolo de cenoura com cobertura de chocolate, cada um vai utilizar um ingrediente específico.
porém nós temos também ingredientes em comum entre eles, né? Então, por exemplo, os ovos. Ovos eu vou usar provavelmente para os dois bolos, né? Agora, a cenoura eu só vou usar para o bolo de cenoura. Então, isso vai ter um reflexo no resultado, por quê? Porque se eu estabelecer que os dois bolos vão ter o mesmo preço, na verdade a gente tem que apurar quais foram os custos e despesas envolvidos nos ingredientes de cada um desses bolos, né? Então, se começou a olhar para o resultado da empresa. Então, e aí, para a gente aumentar o resultado da empresa, depois, mais à frente, a gente vai ver, a gente teve que ter esse olhar sobre os custos e despesas. Então, se passou a se ter uma atenção maior no controle desses elementos envolvidos à produção. Então, por isso que a partir dessa época, a gestão de custos ganhou uma importância muito grande e hoje nem se fala, né? Então, essa gestão não só da matéria-prima, mas também da mão de obra, né? Então, esse controle produtivo, então, tem o pessoal da engenharia de produção que trabalha diretamente com isso, né? Que eles sabem exatamente quanto que uma determinada atividade deve produzir, tá? Em um determinado período de tempo. Então, eles conseguem saber, através desse acompanhamento e controle, por exemplo, se a gente tem um problema com a mão de obra, se a gente tem um problema com o maquinário, então são feitas essas inspeções aí para tá verificando. E aí, no que vai refletir isso? Né? Então, o que é custo, o que é despesa, perda, desperdício? Basicamente é o que a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais na nossa aula de hoje. Tá? Até aqui tudo certo, pessoal? Estou chovendo molhado, vocês provavelmente já escutaram aí sobre isso em outras disciplinas, né? Então, qual é que é o objetivo de uma empresa, né? Então, eu sempre gosto de colocar aqui para a gente entender, né? Alguns até têm o privilégio, né, de ter uma empresa aí por lazer, né? O cara já está com a vida ganha lá e diz assim, eu vou abrir um negócio ali porque eu quero dizer aí que eu sou empresário aí, mas não estou muito preocupado se o negócio está dando lucro ou prejuízo, mas eu tô aí eu sou empresário, né? Tá? Mas a grande maioria das empresas, né? O objetivo dela é ter lucro, não tem lógica, né? O cara vai investir uma grande quantidade de dinheiro lá, dependendo do porte da empresa, né? Para ele ter um retorno. Né? Então, se a gente pegar lá e fazer uma comparação com custo de oportunidade, vamos lá, eu tenho 500 mil. Opa, 500 mil. E eu sei fazer alguma coisa, sei lá, sei fazer pizza. Vou abrir uma pizzaria com esses 500 mil. Dá para comprar até um espaço aí legal e fazer um troço bacana, né? Ok, tá? Mas e vamos lá. Quanto que eu acho que eu vou ganhar com essa pizzaria? Tá? Vamos dizer se eu investir 500 mil, eu vou tirar sei lá, um retorno de 5% ao mês dos 500 mil investidos. Isso aí seria bom ou seria ruim? O que vocês acham? O que vocês acham aí? De lucro, digamos de lucro, assim, ó, já limpinho, o que sobra para vocês. Vocês têm 500 mil, vocês vão investir na pizzaria, tá? E ela vai dar para vocês 5%, vai sobrar. 5% de 500 mil dá quanto? Mas essa conta é fácil, tchê. 25 mil, né? 25 mil vai sobrar todo mês para vocês investindo
investindo 500, tá? Isso aí é bom ou é ruim? Se tirar todas as despesas contando funcionário, isso, limpinho, seria bom. 25 mil. Por que tu acha que seria bom? Se tu aplicar isso no banco, não te rende isso? Perfeito, tá? Essa é a resposta que eu queria ouvir. Se tu aplicar no banco lá, olha, bem aplicadinho, talvez tu vai tirar, deixa eu ver aqui, 500 mil, vamos botar aí 0,6, bem, sendo bem generoso ainda, tá? Descontando, vai tirar uns 3 mil, tá? Descontando imposto de renda lá, dependendo do tipo de aplicação, né? Não falando daquelas aplicações aí que o pessoal, não, eu sempre falo, tá? Desculpa, mas quando eu tenho oportunidade eu vou alertar vocês, tá? Então não caia no conto do vigário, não existe a aplicação que paga 5% ao mês, 10% ao mês, não caio, não acredite. Quem falar em mais de 1% já desconfiem, tá? Não existe. Estou falando quem trabalha mais de 20 anos na área financeira, não existe, tá? Então, 3 mil por mês se o cara botasse no banco esse dinheiro. Então, se o cara tem um retorno, tá? Eu fui bem generoso ali, 5% de lucro sobre 500 mil, ativo total investido lá de lucro, eu fui bem generoso. Lógico, não, provavelmente não vai ter um ganho assim tão expressivo, tá? Mas eu queria justamente fazer essa provocação. Então, o cara quer ter lucro, aí a gente faz relação com esse custo de oportunidade. Então, esse 0,6% do banco é exatamente aquilo que a gente comentou, né? Que se o cara pegasse os 500 mil e botasse no banco, ele ia tirar 3 mil, mas aí como o negócio dele projeta 25 mil, então é vantagem, então ele abria a empresa. Nesse caso aqui, ok, né? Nós vamos ter lucro lá, né? Então, para ter lucro, a gente tem que ter um resultado positivo. A nossa receita tem que ser superior ao custo de despesa, tá? Então, essa é a equação que a gente tem, né? Do resultado. Receita de vendas menos custos e despesas vai ser igual ao nosso resultado. Tá? Então, receita de vendas, custos e despesas, resultado. Esse resultado ele pode ser econômico. Tá? Isso quando a gente fala das vendas menos custos e despesas, né? Que a gente chama lucro prejuízo, aqui falando de regime de competência. Tá? Já ouviram falar no regime de competência? Quem fez outras disciplinas comigo aí, provavelmente eu sempre toco, né? Sempre relembro. Competência é sempre de qual período a receita ou a despesa se refere. Tá? Diferente depois do outro parágrafo ali que a gente tem, que quando a gente fala do resultado financeiro, a gente está falando da entrada e saída de caixa, que a gente chama o regime de caixa, né? O fluxo de caixa, os recebimentos, tá? As entradas de dinheiro na empresa e as saídas, os pagamentos. Aí a gente vai ter uma sobra ou uma falta de caixa, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Dia 1º de fevereiro eu fui lá e enchi o tanque do carro. Eu trabalho como motorista de aplicativo, tá? Enchi o tanque do carro. E aí eu usei todo esse combustível em fevereiro. Só que aí eu comprei gasolina, abasteci fiado, a prazo, para mim pagar só 15 de março, tá? Para mim apurar o meu resultado, tá? Para saber se eu tive lucro ou prejuízo em fevereiro, eu vou considerar essa gasolina que eu usei em fevereiro, mesmo pagando só em março? Sim ou não? Acho que não, né? Por quê? Eu vou pagar só em março, mas Tá, eu porque talvez tu vai usar o lucro de março, não de fevereiro. Talvez, não entendo, não sei. mas foi boa pergunta. O lucro, quando eu apurar em fevereiro, eu vou ter que descontar essa gasolina que eu consumi em fevereiro. Hum. Então, o regime de competência diz o seguinte: se eu usei a gasolina em fevereiro, mesmo que eu tenha pago ela em março, eu tenho que descontar da minha receita de fevereiro. Por quê?
porque para mim não distorcer o meu resultado. Por exemplo, eu abasteci em fevereiro e usei essa gasolina em fevereiro. Como é que eu vou saber se eu tive lucro ou prejuízo em fevereiro? Eu vou ter que pegar tudo aquilo que eu recebi em fevereiro e descontar toda aquela gasolina que eu gastei em fevereiro. No final, eu vou saber se eu tive lucro ou tive prejuízo. O fato de eu pagar em março é simplesmente uma entrada e saída de caixa lá em março. Agora, o resultado a gente sempre vai trabalhar com competência. Então, como é que uma empresa ela apura o resultado dela do mês? Por isso que o pessoal da contabilidade, aí, quem trabalha em empresa, ou já trabalhou, tem sua empresa própria, o pessoal da contabilidade fica desesperado, descabelado, cobrando nota engavetada da empresa lá, pelo amor de Deus, manda todas as notas lá de compras ou notas emitidas do mês, né? Para apurar o resultado de forma correta. Porque a receita da empresa de fevereiro vai ser qual? Todas as notas emitidas de 1º a 28 ou 29, quando for ano bissexto, né? De fevereiro. Ali, a soma de todas essas notas vai dar o faturamento da empresa. Receita e faturamento é a mesma coisa, tá? Já os custos e despesas que eu tenho vão ser todos aqueles custos e despesas de 1º a 28 de fevereiro. Então, eu descontando isso, eu consigo ter um resultado que não é distorcido. Por exemplo, esse combustível que eu gastei em fevereiro, se eu botar no resultado de março, tá? Ele vai acabar distorcendo o meu resultado de março, porque na verdade essa gasolina eu gastei lá em fevereiro. Não é um gasto aqui de março, eu simplesmente paguei em março. Tá? O contas a receber das vendas que eu realizei nos meses anteriores. Tá? Se eu recebi um contas a receber em fevereiro, tive uma entrada de caixa em fevereiro, mas de uma venda de janeiro, ela não faz parte do faturamento de fevereiro. Ela é do faturamento de janeiro, mas, né, eu somente recebi ela em fevereiro. Tá? Ela não entra no faturamento de fevereiro, não é uma receita. Então, esses conceitos é importante a gente distinguir, né? O que é uma receita, né? Um custo, uma despesa. Então, receitas são aquelas notas que a gente emitiu em um determinado período. Se eu receber o pagamento de uma venda a prazo, tá? Ela não... Lógico, é uma receita que a gente teve, mas contabilmente ela já foi contabilizada em outro mês. Tá? Foi um recebimento que a gente teve. Tá? De uma receita de um mês anterior. São alguns conceitos aí que a gente está... Não é o cerne da disciplina que a gente vai trabalhar, mas é importante a gente entender isso aqui para a gente conseguir ir evoluindo nos conceitos aí ao longo do tempo. Tá? Então, resultado econômico é isso, é regime de competência. Então, a gente sempre tem que cuidar, né? Eu vou apurar aqui. Tem pequena empresa que costuma fazer isso numa planilha Excel, numa caneta. Então, sempre colocar as receitas, considerar aquilo que foi realmente vendido ou serviço prestado em um determinado período, do início ao final do mês. E as despesas que a gente consumiu também, né? Do início ao final do mês. Certo? Para aí a gente conseguir extrair o resultado, para a gente não distorcer. E o regime de caixa é simplesmente a entrada e a saída do caixa, né? Da empresa. Então, quanto que entrou de dinheiro e quanto que saiu. Isso, o regime de caixa, tá? O fluxo de caixa se utiliza muito para projeção, principalmente das grandes empresas, aí para verificar se a gente vai ter saldo de caixa para conseguir pagar as contas, né? Então, a empresa ela sempre acaba ficando, né, com um pouco de caixa lá e ela tem que conseguir equacionar. Até eu abordo um pouco na disciplina de controle de gestão, se não me engano. Eu gosto de abordar um pouquinho essa questão de como controlar lá o prazo de recebimento e o prazo de pagamento das contas, né? Que é aí, às vezes, que as empresas se atrapalham, né? Elas enxergam lá, o cara está vendendo a 20 vezes sem juros.
Tu vai lá, quer vender igual, mas o teu fornecedor te obriga a pagar ele daqui 30 dias. Então, tu tem que pagar daqui 30 dias e tu vai receber aquelas contas em 20 parcelas. E aí, toda vez que tu dá crédito para o teu cliente, na verdade, tu está emprestando dinheiro para ele, que ele vai te devolvendo depois ao longo do tempo, né? Então, isso é uma dor de cabeça, às vezes, principalmente que as pequenas empresas, por vezes, têm o que fazer também, né, para conseguir competir aí com as redes maiores, né, que têm condições, têm um caixa ou têm condições de buscar recurso aí para fazer isso no mercado financeiro, né, que muitas vezes as grandes empresas fazem não é nem porque elas têm o dinheiro, mas porque elas conseguem captar isso no mercado, né, de uma forma mais fácil, né. Tudo certo até aqui? Então tá bueno, vamos seguindo. Então, aqui os primeiros conceitos, então. Desembolso, tá, pessoal? O que é o desembolso? Então, é exatamente isso que eu estava falando ali do regime de caixa daí. Então, é o pagamento, tá, resultante da aquisição de um bem ou serviço, tá, quando a gente tem uma saída de caixa. Desembolso é quase que a gente pegar e tirar do bolso, né? Tirar do hoje é um termo que talvez, né, não casa mais com esse tirar do bolso, que todo mundo está pagando hoje, é tudo de forma eletrônica, né? O mais recente aí é o Pix, né? O pessoal vem utilizando e está cada vez mais batendo recorde aí na sua utilização, né, por parte das empresas. Então, é a gente tirar o dinheiro do caixa e efetuar os pagamentos, né? Então, quando a gente compra à vista, quando a gente paga um salário, quando a gente paga uma prestação de empréstimo, quando a gente paga as compras a prazo, né? Então, quando sai o dinheiro do caixa da empresa, a gente tem o desembolso, né? Então, quando a gente vai comprar uma mercadoria, a gente já tem que, se for a prazo, já projeta lá, imaginar quando que vai ser o desembolso desse valor, né? Quando que a gente vai ter que fazer o pagamento dele de fato, né? Então, são termos aí bem comuns aí da área financeira também, né? O gasto, pessoal. Gasto. Então, gasto é quando a gente vai estar consumindo, né, bens ou serviços para obter um produto, tá? Uma mercadoria ou um serviço, tá? Então, consumo de energia elétrica, tá? Então, é um gasto. Consumo de material de expediente é um gasto que a gente tem. Consumo de mão de obra, consumo de matéria-prima, tá? Então, é a gente simplesmente pegar e utilizar esses recursos, tá? Então, no momento que a gente utiliza esses recursos, a gente está tendo um gasto deles, né? Investimento, tá? Então, aqui, investimento, a gente tem uma atenção especial, tá? Para a gente conseguir diferenciar, distinguir do investimento no mercado financeiro, por exemplo, tá? Ou no mercado de capitais, seja ele onde for, tá? Então, não é pegar, a gente vai, nesse caso aqui, tá? Não é, colocar o dinheiro na poupança, por exemplo, tá? Não é esse tipo de investimento que a gente está falando, mas aqui relacionados aos ativos da organização. O que são os ativos da organização imobilizado, mais especificamente? De comprar uma máquina, a gente comprar um equipamento, comprar um veículo, comprar matéria-prima, mercadoria para o nosso estoque. A gente pode chamar de investimento nesse sentido, tá? A gente fornecer crédito para o nosso cliente, a gente vai estar investindo na carteira de clientes, tá? Então, nesse sentido, e não relacionado a uma aplicação financeira, por exemplo. Tá? Então, aqui investimento a gente vai estar chamando de comprei um veículo novo para a empresa. Tá? Então, ele vai ficar lá, vai ser um composto do ativo da organização. No caso do veículo, vai ser um imobilizado, né? Um veículo que a gente chama. Compramos uma máquina nova para a empresa. Então, a gente está realizando um investimento nesse sentido. Tá? Vocês sabem a diferença de empréstimo e financiamento? Alguém chuta, hein? Quem é que já fez empréstimo? O empréstimo tu não pega emprestado
o dinheiro para determinada coisa ou para diversas coisas, e o financiamento, tu compra algo específico? Exatamente. Como o próprio nome diz, o financiamento ele tem uma finalidade específica, né? Então, os mais comuns aí, ó, financiamento imobiliário, por exemplo, tá? Financiamento para máquinas e equipamentos, né? Tá? Então, tem o Finame, tem uma série de alguns disponíveis aí no mercado financeiro, né? Nas instituições, e o empréstimo, na verdade, o cara te fornece um empréstimo, tu pode usar o bem que quiser, não precisa dar explicação lá, não vai ficar aquele bem lá como garantia, por exemplo, né? Tu não precisa apresentar lá, não, isso aqui foi específico para tal finalidade, né? Empréstimo, tu pega lá, tu vai fazer um churrasco, vai comprar o que bem entender lá com ele. Tá? Então, essa é a diferença só para a gente entender, né? Então, basicamente, aqui, quando a gente está falando de investimento, a gente está falando de financiamento, né? Tá? Por vezes a gente tem empréstimo que é para capital de giro, né? A gente chama como empréstimo, daí que a empresa pode usar como bem entender também nas suas operações, né? Mas quando é específico aí para um bem do imobilizado, a gente vai estar chamando aí de um financiamento, né? Para uma máquina, para um equipamento, para um veículo, né? Tá certo? Nesse sentido. E aqui a gente entra na questão do custo e da despesa, tá? Então, custo são o valor dos recursos consumidos para a gente obter outros bens ou serviços, tá? Então, é o gasto que a gente tem utilizando, seja matéria-prima, mão de obra, a depreciação dos equipamentos, dos combustíveis, da aquisição das matérias, das mercadorias vendidas ou da matéria-prima que foi utilizada no processo produtivo, né? Então, eu costumo dizer o seguinte para vocês enxergarem isso, né? Então, o custo, digamos que a gente tem a gente sempre acaba utilizando a indústria como referência, tá? Nas disciplinas de custo, aí vocês vão ver e ter exemplos, né, relacionados a isso, porque ela acaba ficando mais fácil o entendimento, mas a gente vai estar fazendo analogias aí com a parte comercial também, tá? Então, suponha que a gente tem uma indústria e sempre junto da indústria a gente tem um escritório administrativo, certo? Vocês já devem observar isso. Sempre vai ter lá um prédio com chaminé saindo fumaça e próximo lá vai ter um prédio onde o pessoal fica. Eu gosto de brincar, o pessoal fica tomando cafezinho, né? Quem trabalha tá lá, né? Aí tem o pessoal lá do cafezinho. Quem está dentro daquela fábrica com chaminé saindo fumaça lá, aquilo é tudo custo, tá? Porque aqueles valores, eles vão ser agregados à produção, aos produtos que estão ocorrendo lá. Então, todo aquele gasto que a gente tem lá de matéria-prima para produzir aquele produto, da mão de obra, da depreciação, lembra da depreciação que eu falei, aquelas máquinas desgastando, daqui a um pouco elas vão trocar, a gente vai considerando esse valor e ele vai sendo agregado ao produto, aquilo que está sendo produzido, tá? Dentro daquela fábrica. Então, esse é o conceito principal que a gente vai estar trabalhando na disciplina e a despesa, tá? Então, a despesa, basicamente, o que é? Direto ou indiretamente a essa produção, a essas atividades que a gente tem na empresa, mas ela não tem vinculação direta com a produção, então ela não entra no prédio lá saindo a fumaça, certo? Mas ela é necessária para que a empresa consiga obter as suas receitas, porque pensem vocês, né? Não adianta nada eu estar produzindo um monte de coisa lá dentro daquele prédio se a gente não ter alguém para fazer a folha de pagamento daquele pessoal, para vender aqueles produtos, para receber aqueles produtos, para controlar as contas bancárias lá onde entram, né? Essas vendas, o pessoal mandar os boletos. Então, não adianta nada, tu vai produzir, mas o troço vai ficar lá parado, né? Então tem toda uma série, são atividades de apoio que eu chamo, que são necessárias para que a empresa realize todas as suas operações na plenitude, né? Então as despesas é o pessoal que fica lá na sala do cafezinho,
tá? Então, elas são necessárias para a empresa estar obtendo as suas receitas. Então, pessoal da administração, comissão das vendas, os fretes sobre as vendas, as despesas bancárias, os impostos, tá? Que são os tributos. Então, tudo isso a gente chama de despesa, tá? A gente vai entender um pouquinho mais. Agora a gente já está perdendo tempo, mas eu peço que vocês já revisem os próximos slides, que aí na próxima aula a gente inicia dessa parte. Quem quiser já pode até terminar de ler esses conceitos, tá? A parte principal a gente ia começar agora, mas eu vi que o tempo está ali, eu sempre acabo, às vezes, esquecendo de dar tchau, eu mando no grupo lá, né? Mas o tempo estoura. Na próxima aula a gente vai retomar daqui, mas quem quiser já pode acessar lá, tá, pessoal? Clica naquele link e pode realizar a atividade, tá? E aí na próxima aula a gente retoma daqui e faz mais as observações importantes, porque aqui vai ser os conceitos principais que a gente vai estar trabalhando ao longo da disciplina, né? Mas basicamente, então, custo, visualizem essa imagem do chaminé saindo fumaça, onde tudo acontece, tá? Tudo que é gasto ali vai ser custo do produto. Aquilo que está na área de apoio, no escritório, vai ser despesa, tá? E a gente vai entender depois melhor que tudo que for custo, ele fica no estoque da empresa. Já a despesa não. A despesa ela vai diretamente contra o resultado. Ela é considerada lá dentro do mês, na competência, que a gente viu o regime de competência, né, para apuração do resultado. Certo? Dúvidas até aqui? Alguma questão? Não? Tudo certo, pessoal? Peço só que vocês leiam depois, tá? O restante do conteúdo, tentem fazer atividade. Semana que vem a gente retoma com tudo, daí já inicia logo e segue o baile daí, tá? Eu vou postar já essa semana o material 2 também, quem quiser já se adiantando, já dando uma olhada, e fico à disposição, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, tá? Façam contato e não fiquem com as dúvidas para vocês. Tá bem? Certo, pessoal? Um Certo.